Olá, tudo bem? Aqui é o Ronan que está falando e eu trouxe esse vídeo para você hoje para falar o seguinte: 30 dias é o tempo suficiente que você leva para mudar a sua vida completamente. Vou explicar nesse vídeo com detalhes o sentido dessa frase, porque é o seguinte: 30 dias é o tempo que as células do nosso corpo levam para se renovarem. Então, se 30 dias é o tempo suficiente para a gente mudar uma série de situações que existem ao nosso redor, por que as pessoas elas passam a vida inteira sentindo os mesmos problemas? Parece que os problemas se repetem, muitos acreditam até em karma, essas coisas. É pelo seguinte, porque a informação ela fica gravada nas células. Aí, quando muda as células, mas não muda os padrões mentais, os padrões se repetem. Então, se nesse período de 30 dias você mudar a sua perspectiva perante uma determinada situação, mudar a forma como você enxerga uma determinada situação ou um determinado objeto, você muda toda a realidade que você está vivendo. Eu aprendi isso no livro do Tony Robbins, que chama O Desperte Seu Gigante Interior, e num vídeo dele que ele fala que 30 dias era o tempo suficiente. Desde então, eu tenho experimentado, eu tenho observado essas coisas e eu tenho compilado uma série de materiais. Inclusive, em 2014, eu criei um projeto chamado Desafio Corpo e Mente Saudáveis. Na verdade, na época, era Maratona Corpo e Mente Saudáveis. E aí foi uma maratona de 90 dias que eu segui uma determinada rotina. Só que nesta maratona eu só consegui completar 30 dias. Só que esses 30 dias que eu executei essa maratona, ele causou grandes transformações na minha vida. A minha vida ela tomou um novo sentido. Eu comecei a partir para um lado que eu realmente gostaria na minha vida pessoal. Então eu comecei a trabalhar com as coisas que eu queria. Eu comecei a ter mais consciência daquilo que eu queria e daquilo que eu não queria. Por quê? Porque eu simplesmente comecei a dominar as minhas emoções. E aí, desde então, eu controlando as minhas emoções, eu comecei a controlar as situações que aconteciam ao meu redor. E eu tenho uma frase comigo que diz o seguinte: se você controla as suas emoções, você controla a sua vida. Partindo desta frase, eu comecei a observar que é assim que funciona, por exemplo, a lei da atração. Ela vai de acordo com as emoções que você está emitindo. Não adianta eu ter um pensamento próspero, um pensamento que eu vou conseguir fazer as coisas, que eu vou realizar, que eu vou ganhar dinheiro, que isso outro, mas se suas emoções não condizem, se você tem emoção de culpa, se você tem emoção de medo, se você tem emoção de raiva incutida nas suas células, elas vão atrapalhar com que a lei da atração funcione a seu favor. Esse é o motivo porque a maioria das pessoas não conseguem fazer a lei da atração funcionar por conta destes padrões mentais que ficam armazenados nas células e elas se renovam, mas os padrões continuam. Se renovam, mas os padrões continuam. Eu considero o seguinte: as nossas emoções elas são como se fossem vários cavalos. Imagina uma carruagem. Você está lá no meio de uma carruagem e você tem vários cavalos guiando o seu te guiando. Só que cada hora você manda um comando para os cavalos. Você fala assim: olha, vai para a direita, vai para a esquerda, para. E aí o que acontece? Os cavalos ficam perdidos, eles sentem perdidos e a sua carruagem não anda, o seu carro simplesmente não anda. Essa é o motivo por causa das emoções. Umas vão para uma direção, outras vão para outra, outras voltam, e aí você se sente parado na maioria das vezes. Ou então você tem muito esforço, você trabalha muito, você se esforça muito para conseguir um determinado objetivo. E não é necessariamente, não precisa disso. Nenhum ser da natureza passa por isso, tem tanto esforço para conseguir um resultado. Afinal de contas, a árvore não faz esforço nenhum para crescer. O passarinho, todos os dias, ele sai para caçar com a certeza que o alimento dele vai estar garantido. E você não vê mais passarinho morrendo de fome. E é isso que a gente precisa entender para o nosso convívio, para a nossa realidade, para a gente trazer para a nossa vida. Então, o que aconteceu? Diante deste cenário, quando eu comecei a ter essas percepções, eu comecei a estudar muito sobre as escalas das emoções, que inclusive foi um cientista norte-americano chamado David Hawkins que desenvolveu essa escala. Ele conseguiu medir em hertz a frequência de cada emoções e a influência delas em nossa vida. Nos próximos vídeos eu vou falar muito sobre isso, sobre a escala das emoções, porque é um assunto muito profundo, é um assunto muito denso, são muita coisa que pode ser falado, que pode ser explorado. E foi o entendimento disso que eu comecei
a transformar o meu cenário, a minha vida pessoal. Eu comecei a ver com que as coisas poderiam ser modificadas, os meus resultados eles poderiam ser melhores. Desde então eu criei um desafio chamado Desafio Corpo e Mente Saudáveis, criei inclusive através de um grupo no WhatsApp, em que quando eu criei foram várias pessoas que participaram, foram 6 grupos ao todo que eu criei, e nesses grupos que eu criei, uma coisa que eu observei foi o seguinte: as transformações. As pessoas elas não aplicavam tudo, mas à medida que elas iam aplicando, elas iam sentindo as transformações. E eu percebi, funciona, tá vendo? Funciona. Agora, se a gente aplicar de fato todos eles, você tem a vida que você quiser. Você tem a vida dos seus sonhos. Você com certeza realiza todos os sonhos. E é o que eu pretendo nos próximos vídeos te ajudar, te auxiliar, porque eu estou entregando tudo que eu compilei neste material, toda a base teórica e prática, são exercícios práticos que eu vou estar passando nos próximos vídeos para auxiliar você que tem dificuldade. Eu comecei agora um projeto chamado Antes da Venda, porque a partir do momento que a gente tem emoções que travam a gente de agir, eu falo venda, mas pode ser qualquer projeto em si, pode ser um relacionamento, pode ser um emprego. Se você tem algumas coisas que na hora que você precisa fazer algo e algo acontece que te impede de fazer aquilo, pode ter certeza, são suas emoções te sabotando, é o seu estado emocional, é alguma coisa que você precisa limpar, ou alguma coisa que você precisa aprender, ou alguma coisa que você precisa desaprender. Olha que legal, você precisa desaprender muita coisa que você aprendeu que não serve mais para os dias de hoje, que não funcionam mais e pelo contrário, só atrapalham o seu fluxo, o seu desenvolvimento. E eu vou passar tudo isso para vocês aqui nos próximos vídeos, tá bom? E aí, como é que eu faço para me controlar os meus 30 dias? Como é que eu faço para fazer isso? Eu simplesmente você tomando uma decisão. Você toma uma decisão e você muda toda a sua realidade. Você fala, a partir de agora eu vou começar a agir assim, assim, assado. E você define os padrões que você quer. Esse é o poder da decisão. Você decide e o universo começa a ser co-criado. E você tem que permitir as mudanças que acontecem. Permita que as mudanças aconteçam e continue caminhando. Não para. Não para porque você tem que entender que você está no meio de uma jornada. Nessa jornada é de quê? É de mudança de padrões, de pensamentos, mudanças de padrões de comportamento, mudanças de amizades. Vou falar muito sobre isso aqui nos próximos vídeos. Então, vou parar esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, marca alguém que queira mudar os padrões mentais, alguma pessoa que esteja passando por uma situação de escuridão, não sabe o que fazer, deixa aqui nos seus comentários o que você pensa a respeito, como que você lida com esses desafios, como que os desafios influenciam nas suas decisões, no seu estado emocional. Se você tem dificuldade de controlar suas emoções, você entenda que é um exercício. Assim como você faz uma atividade física, você faz uma atividade emocional. Você desenvolve competências emocionais também, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, marque alguém que queira participar desse projeto fantástico e vamos para o próximo vídeo. Fui!